veio junto com os irmãos. Quantos veio para ouvir a palavra do Senhor aí? Dá um glória a Deus. Hoje nós vamos fazer assim. Você vai dar um glória aí, um aleluia aí para ativar esse culto aqui, porque parece que os irmãos não tenho medo. Não tenho medo, tem que falar com alta voz, porque o Senhor é quem tira todo o medo sobre as nossas vidas. Aleluia. Nós temos falado aí semanas de quem era Jesus, que o profeta Isaías profetizou que Jesus seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Na semana passada o Juliano compartilhou o que devemos, porque devemos seguir Jesus, né? Porque Ele é o único caminho, não há outro caminho que nos leva ao Pai, porque Ele nos amou primeiro, né? Então, muitas dessas coisas, e eu meditando nessa passagem, né, e que está lá em Marcos, quem puder abrir a Bíblia lá em Marcos, já deixa a sua Bíblia aberta, Marcos capítulo 4, uma passagem que eu gosto muito. Isso aqui é para os seminaristas, vão dar risada, só os seminaristas. Está vendo? Só os seminaristas. Mas é uma passagem bastante conhecida no meio, eu gosto muito desse versículo, né? Aleluia. Só os seminaristas aí. Amém? Quem achar aí, dá um glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Quem achar aí, dá um glória a Deus aí já. Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Se puder projetar aí para os irmãos que não trouxeram a Bíblia, puder acompanhar. E só lembrando que nosso pastor está chegando. Terça-feira já está cá. Glória a Deus por isso. O Pedro já falou que vai buscar ele, Pedro? Eita, glória. Terça-feira ele já está junto com a gente, glória a Deus, pela vida do nosso pastor, foi lá falar do amor de Jesus para lá ao Brasil, foi convidado para fazer um workshop lá, de adoração, né, o pessoal lá, amém? Quem achou, dá um glória a Deus aí. A palavra do Senhor diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos. Quem disse? Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eita, olha o que Jesus fala para os discípulos. Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Coloque a mão ao seu coração aí, feche seus olhos. Pai, muito obrigado que a tua palavra foi lançada em nosso meio, que nós possamos abrir o nosso coração, que o Senhor possa nos dar esse entendimento, clareza, revelação, abrir os nossos olhos espirituais, Pai, que o Senhor possa lançar fora todo o medo, toda dúvida, Pai, sobre a Tua palavra, Pai, que foi lançada nessa manhã, Senhor, será lançada nessa manhã, Pai, por isso, abra nosso coração, Pai, em nome de Jesus nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Você vê que essa passagem fala sobre uma tempestade. Às vezes você entrou aqui, pode ser que está passando por uma tempestade. Às vezes, muitos daqui podem estar passando uma tempestade na área financeira. Se virar você de ponta cabeça e chacoalhar, não vai sair nada. Você vai olhar na conta bancária, nada. Você vai olhar nos bolsos e piorou. Às vezes é uma fase, é uma tempestade na vida. Não sei quantos já passaram por essa fase, ou está passando, não precisa erguer a mão não, mas é dureza a área financeira, não é? Uma tempestade que você fala: Jesus, me tira dessa. Outro pode ser a questão da saúde. Às vezes você entrou aqui com uma enfermidade, às vezes você entrou aqui com uma dor de cabeça, dor no joelho, dor no corpo, mas vai sair daqui sem dor, curado em nome de Jesus. Para outro, uma tempestade familiar.
Às vezes, filho nas drogas, marido na cachaça, na prostituição, a família está por um triz para se separar, o marido da mulher, e às vezes está essa tempestade na nossa vida, tempestade emocional, às vezes essa tempestade emocional, para outros ainda de relacionamento, uma tempestade de relacionamento, vai, não vai, é isso que acontece. E tem 3 tipos de tempestade que a Bíblia nos mostra que nós atraímos. Primeira tempestade que nós atraímos para nós mesmos, que você vê, não sei quantos conhecem a passagem do profeta Jonas. Jonas foi um profeta, recebeu ordem do Senhor para profetizar sobre a cidade de Nínive. Só que ele falou: o povo lá está meio... não vou lá não, Senhor, está muito bagunçado, Senhor, já sei o que o Senhor vai fazer sobre esse povo, eu não vou. E Jonas fugiu do caminho, e comprou a passagem, entrou no barco, no navio, e começou uma grande tempestade. E essa grande tempestade, quem atraiu foi Jonas. Às vezes na nossa vida nós atraímos tempestade por causa de nós mesmos, de não cumprir a vontade de Deus, de não cumprir o chamado de Deus. Jonas tinha um chamado: vai lá, vai pregar, vai clavar, vai lá que eu estou te enviando para essa cidade. E Jonas foi para o outro lado, né? E fala que Jonas foi para a cidade de Tarso, mas no meio do oceano, vamos colocar no meio do oceano, no meio do mar. Não sei, já contei isso muito, mas quando a gente vai pescar, sou um bom pescador, você não vê nada, é só água. Não sei quantos já foram pescar aqui, no mar. E no mar você fala: rapaz, você não vê água, você não vê passarinho, porque passarinho ele só voa onde tem areia, onde ele vê terra. Você não vê terra, filho. Você não vê ninguém lá, só água. E imagine no meio do mar, uma grande tempestade, e os pessoal jogando tudo, e vão descobrir quem é, até descobrir que era Jonas, porque muitas das vezes a tempestade que nós vai atrair para nós mesmos, vai ferir muitas pessoas que estão do nosso lado. Então não é só pensar em nós. Às vezes hoje o mundo está aí só um egoísmo, as pessoas pensando em si mesmo, mas devemos pensar nas outras pessoas. A palavra de Deus diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. Jonas, porém, desceu no porão do navio, e tendo-se deitado, dormiu um sono profundo. Você vê que Jonas, até em meio à tempestade, ele tirou até um soninho. Então, que por causa da desobediência de Jonas, houve-se uma grande tempestade. Às vezes, tempestade na nossa vida que nós atraímos é por causa de nós, por causa da nossa desobediência a Deus. Não atrai a tempestade por conta da sua desobediência a Deus. Pois, como exemplo de Jonas, ele atraiu uma tempestade que quase quebrou o barco, quase o barco afundou. E outra tempestade que nos atrai aqui é conduzida por Deus para testar a nossa fé. Não sei se você prestou atenção em Marcos 4, que fala que quem chamou os discípulos para atravessar foi Jesus. Eu não sei você, quantos servem a Jesus aqui? Quantos já enfrentaram tempestade no Senhor? É assim, irmão. Ele manda ir, tem que ir. Ele fala como que vai ser. Ele não falou que ia ter tempestade, mas provavelmente ele já sabia, já ia testar a fé dos discípulos aqui, porque ele mandou, Jesus mandou os discípulos: iremos atravessar. Não importa como Jesus fala, mas se ele está te chamando hoje para atravessar, atravessa sem medo, atravessa sem dúvida, sem questionar, obedece ao Senhor. E essa tempestade, ela testa a nossa fé,
Porque em meio à tempestade é que nós conhecemos a Deus, conhecemos quem é Jesus de fato. Quantos já passaram por tempestade, mas quantos venceram na tempestade com Jesus? Porque quem vence a nossa tempestade, quem vence as nossas batalhas é só o Senhor. Dá um glória a Deus aí por isso. Não sei se você está passando por uma tempestade hoje, você fala, Senhor, estou aqui testando minha fé, mas eu vou passar, vou vencer, porque o Senhor está comigo, né? Em nome de Jesus. Tem uma outra tempestade aqui, que é de origem maligna, que, diferente das outras, Jesus entra com seus discípulos num barco em direção a Gadareno, só que no versículo anterior, à frente, eles estão indo para uma batalha espiritual, estão ali para expulsar demônios, estão ali para liberar cura, milagres, e não sei quantos daqui já enfrentaram isso. Quando o Senhor manda nós ir e a gente vai, no meio do caminho há empecilhos, há barreiras, aí você fala, será que é de Deus isso aqui mesmo? Será que é da vontade de Deus isso aqui? Se Ele mandou ir, não tem como ser de Deus, irmãos, porque Jesus, em meio à tempestade, Jesus estava dormindo, e os discípulos estavam desesperados. Como nós estamos aqui passando por isso aqui, Jesus está dormindo? Eu imagino, eu até estava meditando ontem na palavra, e no barco, não sei quantos já viajaram de barco, e o barco é assim, quando você está na terra firme, você está seus pés firmes, né? No mar não, no mar você fica lá chacoalhando. E quando eu ia pescar, eu tomava 3 Dramin. Não sei quantos sabem o que é Dramin aqui? É para enjoo. Eu tomava 3 Dramin, e o Dramin é o seguinte, ele te dá um sono, que eu chegava, eu dormia, antes de dormir tomava um, acordava, tomava outro, e lá no barco eu tomava outro. Às vezes eu nem pescava, irmão, falava que pescava, não pescava nada, dormia a viagem toda do barco. Por quê? Imagine os discípulos aqui apavorados, Jesus, tu está dormindo e nós aqui passando esse, né? Porque muitas das vezes Jesus ele convida para nós confiar nele, testar a nossa fé nele, confiar somente no Senhor. E eu queria falar 3 perguntas que foram faladas nesse texto, baseado nesse texto de Marcos 4. Pode ficar com a sua Bíblia aberta aí, que está lá. Primeira pergunta que os discípulos fazem: Mestre, não te importas que morramos? Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Essa é a primeira pergunta. Não sei quantos já fez essa pergunta para o Senhor. Senhor, estou passando aqui meio... Não importa que eu estou te servindo. Eu venho na tua casa, vou para a célula, vou para os cultos, entrego o meu dízimo, Senhor. Sou fiel na tua casa, Senhor. E eu estou passando por isso, Senhor. Não te importa, eu vou morrer, Senhor, aqui. Muitas das vezes dá a impressão que o Senhor nos abandonou. Não sei quantos já teve essa impressão. Você passa por tempestade e você fala assim: será que o Senhor me abandonou? Parece que nossas orações não é ouvida. Você fala assim: eu estou aqui tendo um tempo com o Senhor aqui, oração, jejum, e Senhor, nada. E eu falei: Senhor, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? A gente oramos 3 anos para vir para Portugal, oramos para abrir a oficina 8 meses, perdi 15 quilos nessas orações. Eu falei: Senhor, você não vai dar uma oportunidade aqui não, Senhor, para mim abrir um espaço? Pode ser um carro, Senhor. Eu estava até desesperado já, que eu falei: Senhor, pode ser um carro só, cabe um carro só, para mim estava bom, né? E aí eu ficava perguntando: Senhor, será que o Senhor me abandonou? Muitas das vezes, em meio à tempestade, a gente tem a sensação que o Senhor está dormindo, esqueceu da gente. Não sei se você teve, só eu tive essa impressão. Irmão, me perdoa então, irmão, me perdoa, né? Aí os discípulos perguntam para Jesus: não te importa porque morramos? Às vezes uma atitude de crítica, não era nem um pedido de ajuda, porque isso, os discípulos parecem uma crítica em forma de pedido de ajuda, né?
Às vezes tem pessoas que preferem reclamar de Deus do que orar com fé. Às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar a nossa ansiedade aos pés dele e descansar no seu poder. Sabia que o diabo ele procura colocar na nossa mente a ideia que o Senhor não se importa conosco. Por isso a pergunta é também um grito de pânico. O perigo maior enfrentavam não era a fúria do vento ao redor deles, mas a incredulidade deles, dos discípulos. No meio da tempestade somos testados para pensar que o Senhor não se importa com a nossa dor, nosso sofrimento. Precisamos hoje, irmão, lembrar de quem é o Senhor, de quem é o Senhor Jesus, que quem está no nosso barco é Jesus. Os discípulos esqueceram, andavam com Jesus, viu Jesus fazendo cura, milagres, andando com Jesus, caminhando com Jesus. Você, não sei quantos anos você tem de convertido, às vezes você tem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e ainda duvida do poder do Senhor, para curar, para libertar, às vezes para lá na sua família estar com crise. Eu creio, irmão, minha família é do Senhor, ali há para fazer uma libertação sobre as drogas, sobre os vícios, porque eu creio nessa promessa. Há uma tempestade lá na minha família, mas eu creio que eles vão se render ao Senhor em nome de Jesus. Precisamos entender isso. A pergunta que surge em meio à tempestade: o que eu fiz de errado para estar vivendo essa vida? O que eu fiz de errado para estar passando o que eu estou passando? Onde está a brecha em minha vida? Por que eu tenho que passar por isso? Não sei se eu já fiz muito essa pergunta. Por que eu tenho que passar por isso? Pai, estou aqui. Estou servindo na tua casa. Por que eu estou passando? Os discípulos entraram no barco porque Jesus deu uma ordem para eles. Enfrentar a tempestade porque Jesus te convida a atravessar para o outro lado. Eles estavam onde Jesus mandou estar. Você está onde Jesus mandou estar? É uma pergunta muito confirmar o propósito de Deus sobre as nossas vidas. A tempestade veio mesmo tendo obedecido Jesus. Às vezes você e eu vamos enfrentar a tempestade que o Senhor, por obedecer, por estar posicionado, por estar no centro da vontade do Senhor. O problema dos pensamentos errados na tempestade tem 2 tipos de pensamento. O pensamento de acusação, de que são terríveis pecadores e que merecem o que está passando. Outro pensamento de justiça própria, quando se revolta pensando que não merece passar por essas tribulações, pois são cristãos exemplares. 2 atitudes procedem do maligno e visam destruir a nossa fé. Precisamos rejeitar esse tipo de pensamento. A tempestade tem Jonas. Ele desobedeceu, enfrentou a tempestade. E os discípulos que obedeceram também enfrentaram. E aí a pergunta é: você tem enfrentado tempestade pelo fato de andar com Deus ou de obedecer aos mandamentos de Jesus? Ou você tem sofrido tribulações por causa da infidelidade a Deus? 2 perguntas muito fortes, irmão. Você tem enfrentado porque tem desobedecido? Ou tem enfrentado tempestade por estar posicionado no centro da vontade do Senhor? Há momentos que sofremos, não por estarmos na contramão, mas por andarmos pelo caminho direito. O mundo odeia Cristo, e por isso nós somos odiados. Porque, já falo muito isso para os jovens, o mundo está aí, a gente faz cada atrocidade e ninguém fala nada. Agora um cristão faz, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós somos imagem e semelhança do Senhor. E quando nós erramos, as pessoas já falam: e aí, você não é crente não? Você não vai para a igreja? Você não é pastor? Você não é obreiro? Você não é um líder da casa do Senhor? Você não canta na casa do Senhor? Porque o mundo, ele está de olho em nós, para apontar, para julgar, para criminar. Em nome de Jesus, nós somos a luz do mundo, em nome de Jesus. Segunda pergunta que eles fazem aqui, que na verdade quem faz é o Senhor Jesus: por
Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eita, essa pergunta, hoje em nosso meio, tem crescido, muitas pessoas têm ficado com depressão, medo aquela doença do pânico. Hoje as pessoas têm, e eu fui pesquisar, tem mais de 100 medos, e eu coloquei só alguns. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de lugar fechado, tem gente que tem medo de cão, tem gente que tem medo de ladrão. Você tem medo de ladrão? Aqui não tem tanto, eu coloquei esse, mas eu não sei se tem tanto medo assim aqui de ladrão. Muitos irmãos já foram roubados aqui, lógico, da glória, né? Eita Jesus. Mas não igual no Brasil, né? Armado, perigoso a ser morto. Medo da doença cardíaca, medo de dirigir. Minha esposa não está aqui, mas ela tem um medo de dirigir aqui em Portugal, que agora que ela está perdendo esse medo aí. Eu falei para ela, você só tem 10 mandamentos de não dirigir. O primeiro é o mais importante, que eu falei para ela, não mata ninguém, o resto, amor, você esquece os mandamentos, vai embora. Pode bater no poste, não matando ninguém, né? E não morrer, né? Lógico. Medo de ficar pobre. Quantas pessoas têm medo de ficar pobre? Aí você fala assim, eu já sou pobre. Era só uma pergunta para ver quem tinha dinheiro aqui, só para me ver. Eu não levantei a mão? É que eu não tenho medo de ficar pobre. Aleluia. Tem Jesus, né? Você vê que o medo, ele abre porta para o diabo entrar, fazer o rebento que ele faz, né? Mas a fé, ela abre porta para o poder de Deus entrar sobre as nossas vidas. Não sei quantos têm fé em Jesus aqui, né? Nossa fé tem que estar firmada em Jesus. Não sei quantos prestaram atenção nessa letra dessa música, dessa canção, né? Fala de outra passagem, na verdade, mas ela fala do medo. Muitas pessoas têm medo, né? Essa passagem que fala de que Pedro anda sobre as águas, que sair do barco, fala assim, nós sair do nosso conforto, da nossa vida, para viver uma vida que o Senhor tem para nós, que o Senhor tem nos chamado para viver uma vida sem medo, sem preocupação, porque Ele nos chama. Quando Ele nos chama, irmão, quando essa voz do Senhor nos chama para viver o sobrenatural dEle, quando a fé vem, o medo sai. Quando a fé vem, a paz, há o amor, há a alegria do Senhor sobre as nossas vidas, porque é pela palavra de Deus. Deus já nos libertou. Quantos são libertos em Cristo Jesus aqui? De todo vício, de toda... o medo não apenas abre porta para o diabo, como também paralisa. Hoje você vê muita gente paralisada, impedida de prosseguir e seguir os planos do Senhor. Você vê a pessoa estagnou. Você fala, por que você está? Eu estou com medo de... Às vezes, hoje que mais a gente vê, às vezes vem uma pessoa, eu tenho medo, já fui ferido dentro da igreja. Aí o medo de se relacionar hoje com o corpo de Cristo, com os irmãos, impede o agir de Deus sobre a vida desses irmãos, porque a palavra, nós temos que se reunir como família, como corpo, e hoje as pessoas o medo tem paralisado para ela prosseguir para o alvo que é Jesus Cristo, o plano de Deus para as nossas vidas. E outra pergunta aqui, que é uma pergunta que todos fazem: quem é este que até o vento e o mar lhes obedece? No verso 41, os discípulos estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é esse? Porque eles já tinham visto Jesus fazer várias coisas, mas nunca acalmar o mar. Eu já contei isso. Eu já tentei acalmar uma tempestade no meio do mar, não deu certo. Eu falei, Jesus, aí você vê, o barco entrando de água, você fala, meu Deus, eu vou morrer. Mas o Senhor está no controle das nossas vidas. E essa pergunta que eles fizeram, o milagre
do Senhor, eles já viram o Senhor curar cego, curar paralítico, curar surdo, curar, expulsar demônios, mas em momento de crise, em momento de tempestade, é que compreendemos de quem quem é Jesus Cristo na nossa vida. Se você colocar a sua fé e confiança no Senhor, você terá a maior compreensão de si, uma revelação mais profunda que Jesus, um novo amor está entrando sobre a sua vida, uma tempestade está se acalmando sobre a sua vida, um novo tempo está vivendo sobre a sua vida. Você vai viver o sobrenatural, você vai viver a luz que o Senhor fala que você é, você vai viver os planos, as promessas do Senhor sobre a sua vida. Eu não sei você que entrou aqui, se você tem promessa, porque aqui fala que Jesus, em meio à tempestade, Jesus sabia quem ele era e o que ele era capaz de fazer, porque o poder dele não vem das coisas naturais, vem do sobrenatural. E sobre as nossas vidas, às vezes as nossas tempestades que nós estamos passando hoje, eu tenho para falar para você, vai ser passageiro. Às vezes você vai acabar esse culto aqui e a tempestade vai já se acalmar, porque o Senhor está já providenciando essa tempestade acalmando sobre a sua vida, né? E a pergunta é: quem é este? Ele é Jesus, Filho do Deus vivo. É aquele que se levanta e repreende o vento e o mar. Toda a natureza foi feita por ele, e está debaixo da sua autoridade. E quem é este? Ele é o Verbo que se fez carne, o Deus que se fez homem. Quem é este? É aquele que nem os céus dos céus podem conter, foi enfaixado em um pano e colocado numa tumba, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele é o Senhor sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Quem é este? Ele é o verdadeiro Deus que subjuga as obras do inferno e manifesta a realidade do reino dos céus. Quem é este? Ele é Jesus, o Salvador, que libera a sua vida para que nós possamos experimentar a autoridade dele aqui na terra, e que Cristo ressurreto, que veio habitar em nós e seja a nossa vida. E quem é Ele? Quem é este? Ele é o Senhor sobre todas as circunstâncias. Ele é o soberano sobre toda a criação. Ele é Deus, Ele é Jesus. Está aqui, está falando para você: não tenha medo, não tenha medo, vem andar sobre as águas, venha que eu vou acalmar a tempestade que está passando sobre a sua vida. Eu sou aquele que vai liberar a cura para você nesse instante. Eu sou, e confia nele, que ele fará sobre a sua vida. Por isso eu gostaria que você se colocasse de pé aí no seu lugar. Gostaria que nós cantássemos novamente essa canção, mas que em meio à tempestade, tem 3 tipos de tempestade na nossa vida que eu acabei de falar: tempestade de origem divina, para testar a nossa fé e trazer de volta para Ele. Às vezes você está aqui e está distante do Senhor, veio para cá: ô Senhor, eu estou procurando uma igreja, estou procurando um ministério para servir, mas aí eu fico indo e não vou, dou preferência para as outras coisas, Senhor. Mas o Senhor está falando que Ele vai trazer você de volta aos pés dele, para que nós possamos passar junto, passar com Jesus. Tempestade causada por decisões erradas na nossa vida, que nós possamos orar antes de tomar qualquer decisão no Senhor. Tempestade de origem maligna que veio para nos destruir, né? E a palavra de hoje é para você falar assim: quem é este que até o vento e o mar nos desobedece? É porque o Senhor está falando assim: não tenha medo. E eu estou no barco. Se você está com Jesus no barco, se Ele te chamou para atravessar, é porque Ele está no barco. Não importa as circunstâncias que nós vamos passar na nossa vida, mas Jesus está no nosso barco. Não temas. Hoje a palavra é: não temas, não tenha medo. Às vezes de montar um negócio próprio, ou às vezes de trocar de trabalho, ou às vezes de arriscar uma outra oportunidade que o Senhor vai abrir porta para nós. Não tenha medo. Se Ele falou, Ele vai cumprir sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso, eu gostaria que você colocasse a mão ao seu coração, fechasse seus olhos, esquecesse a pessoa que está do seu lado aí. Esquece, desconecta dela hoje, agora, neste momento, e conecte-se com o Senhor. Não sei o que você está passando
hoje, nessa manhã. Não sei o que você está passando lá na sua vida. Às vezes você está pensando lá no mundo lá fora, nas tempestades, mas o Senhor está acalmando hoje, agora, em nome de Jesus, toda a tempestade sobre a sua vida. Se é na área financeira, se é na área sentimental, se é na área familiar, Pai, nós repreendemos, Pai, todo espírito maligno em nome de Jesus, Pai, que cai por terra, Pai, todo pensamento contrário, Senhor, que nós viemos hoje entender quem de fato é o Senhor, Pai, aquele que acalma o mar, Pai, é capaz de acalmar qualquer tempestade, Pai, sobre as nossas vidas. Nós declaramos, Jesus. Por isso eu gostaria que você entoasse essa canção, mas de todo o teu coração, que o Senhor venha tirar, que nós venhamos andar sobre as águas com o Senhor, que nós não venha ter medo daquilo que o Senhor tem preparado para nós, viver como igreja, como corpo, como família do Senhor. Por isso, através dessa canção, nós possamos adorar o Senhor. Oh, Espírito Santo, é aquele que começa a orar, às vezes aquele que não conhece a letra, começa a orar o Senhor, aquele que ora em línguas, começa a profetizar sobre a sua vida. Oh, Espírito Santo, declaramos, oh, Espírito Santo, vamos juntos adorar o Senhor.